Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. E o meu áudio aqui. Programa produzido pela ILPN, Igreja Reformada Luz para as Nações, em Montreal, e tem como propósito principal falar mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. Essa nunca fica velha. Deixa eu dar boa noite aqui pro Davi, pro Bilinho, pra Patrícia e pro nosso presbítero José Carvalho, que chegou aqui conosco. Mas no mesmo é sempre ao vivo, direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que chamamos carinhosamente de ILPN. Mas a gente quer dizer que você que não congrega conosco é muito bem-vindo, sinta-se assim, convidado de honra para estar aqui conosco de segunda a sexta, às 18 horas e 2 minutos, no horário de Montreal, 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília, enquanto durar o nosso horário aqui regular. Quando for por horário de verão, melhora. Vai ser 19 e 2 de novo. 18 horas e 2 minutos para a gente se lembrar diariamente, de segunda a sexta, ok? Que o Senhor é o Salmo 18:2, que diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Então aqui seguimos juntos. Quem assiste o programa ao vivo e está logado e participa do chat e dá um oizinho pra gente, ganha também um boa noite personalizado. E quem chega depois vai ganhar um abraço apertado no final do programa. Que Deus abençoe vocês desde já. Eu já falei com o Davi, com o Fernando, que é meu tio, é nosso tio Bilinho, Patrícia, José Cláudio, Rita e Jorge, Kelly, que Deus te abençoe também, Kelly Leleco, Nara, Jimmy e Juliana. Estamos aqui juntos para mais um programa, graças a Deus, com a graça de Deus e dependendo dela também. Seguimos aqui para um pouco mais. Vamos trabalhar? Então vamos trabalhar. Bom, a gente está falando sobre o tema construção, né? Estamos pensando aqui como estabelecer bases sólidas, né, para o nosso cristianismo, para que o nosso castelo construído não seja só um castelo, apesar de bonito por fora, como um castelo de areia, para que ele não seja suscetível aí a qualquer abalo, né? E para que esse castelo não se desmorone. Então a gente está tentando olhar para alguns pilares aqui, na verdade um pilar essencial do cristianismo, que é o doar-se a si mesmo para Cristo, né? Viver para Cristo. E ontem, no final do programa, eu pedi para você tirar um tempo, eu não sei se você consegue lembrar disso depois do programa, eu teria dificuldade, mas eu fico, pelo menos fica a proposta, né? Você tirar um tempo para tentar calcular se você estava de fato disposto a pagar o preço de ser mais do que um simples seguidor de Cristo, mas ser um discípulo de Cristo. Amanhã eu vou fazer ainda uma outra diferença, assim, que o Warren Wiersbe ele faz nas suas considerações. Eu vou deixar para amanhã isso. Então, a proposta foi essa. Será que eu estou calculando, né, quanto vale esse investimento? Será que eu, de fato, estou sendo prudente? Então, a gente viu, desde o começo da semana, que existe um contrato ali estabelecido, né, com Deus, né, a partir da pessoa de Cristo. E esse contrato exige, em primeiro lugar, né, que a gente pode lembrar logo do primeiro mandamento também, que Deus seja o maior valor da nossa vida, né? E que esse valor, que esse amor que nós devemos ter a Deus deve exceder não somente àqueles que estão à nossa volta, mas também o próprio amor à nossa vida. A gente considerou isso até aqui com bastante tempo. E Jesus ele vai trazer para a gente, na decorrência do texto de Lucas 14, que é o que estamos lido até agora, lemos do versículo 25 ao 27, mas eu queria te convidar a considerar o que vem a partir do versículo 28. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler desde o começo, porque caso a pessoa esteja vendo hoje, né, você que chegou talvez veja na primeira vez, só para você pegar o contexto aqui, depois nós vamos falar dos outros versículos. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Antes de eu ler, deixa eu ver quem é que chegou aqui depois. Tiago Peçanha, meu primo. Bonsoir, Tiago. Legal, o Cláudio fez uma síntese boa aqui, como estabelecer bases sólidas. Fiquemos atentos aos pilares, certamente. Gilberto também está com a gente, boa noite. Elaine, minha esposa, também está aqui, boa noite. Tatiana, que Deus te abençoe. Tati e Dona Moema também está aqui com a gente. Daiane, que Deus abençoe vocês. Então, finalmente, o Evangelho de Lucas, capítulo 14. O texto diz assim:
Segunda vez que eu começo a falar no mais do mesmo, o nariz começa a coçar. Eu tô aqui à tarde, não senti nada. Não, vamos ver o que você quer alergia ao microfone? Não sei. Diga lá. Diz lá o texto. Ora, ia com ele, com Jesus, uma grande multidão, voltando lhe disse-lhe, se alguém vier se alguém vier a mim e não aborrecer, amar menos, né, seria a ideia, seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmão, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí vem a parte que nós vamos trabalhar um pouquinho mais hoje, que é bem simples, mas intensa, né? Diz, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos a que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Acho que a ideia é mais ou menos simples para todo mundo, né? Um dos comentadores comenta que essa torre seria uma torre que ficaria no meio de uma vinha, né, para vigiar ali os inimigos que talvez viessem a roubar ali a vinha, mas para a gente não é tão importante saber que tipo de torre era essa, porque é uma parábola. Mas a ideia é de você começar a empreender algo e, por ter feito mal os cálculos, não ter recurso para chegar ao final daquela construção. Então, isso seria, tanto naquela época quanto nos dias de hoje, é um motivo de vergonha, né? É um motivo de se tornar objeto de zoação, né? O pessoal ia escarnecer de você. Procure uma palavra intermediária, mas não cheio, fica com essa mesmo. Deixa eu dar boa noite para o Claes aqui também, para a Tamires, que está aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Então, eu acho que todo mundo sabe, né? Pensando em construção, todo mundo que já fez obra, pelo menos sabe, ou pelo menos já ouviu falar como é ruim, como quando o pedreiro, né, que nós contratamos, ele deixa a obra para pegar um outro serviço. Parece que isso está na Escola Internacional de Pedreiros, porque de todos os pedreiros que eu já ouvi falar do mundo, e quero dizer, antes de tudo, que é uma das profissões que eu mais valorizo na vida, que eu acho uma profissão belíssima, assim, todos eles parecem que tem um curso, uma aula que é assim, ó, pegue outro trabalho no meio. A gente sabe como isso funciona e a gente sabe quantos contratos essa pessoa tem que levar ao mesmo tempo e a gente sabe que é difícil, mas todos nós já passamos em algum momento por uma experiência desse tipo, né? Então, eu me lembro quando eu estava construindo lá um puxadinho na minha casa, lá no terceiro andar, no Brasil, no terraço, né? Eu fiz lá um quarto, fiz uma cozinha, fiz alguma coisa lá. Eu me lembro que eu estava com o recurso todo, contratei um pedreiro por algumas semanas e, poxa, mas quando chegava no sábado de manhã, que era aquela expectativa dele chegar, ele não chegava, e eu ficava, o que que houve? É porque ele tinha que acabar uma obra, que a gente entende como funciona o processo, mas assim, aí você se senta com seu amigo e vai comentar, né? Quase com algum orgulho, assim, eu comecei a fazer uma obra, o pedreiro não veio, aí eu sei como é que é, e aí vocês ali o tempo todo responsabilizam o pedreiro, né? A gente bate aquele papo e tá dizendo assim, que problema que eu tenho, né? Afinal de contas, eu estou querendo fazer uma obra, tenho dinheiro, mas não estou conseguindo concluir. É tipo assim, pô, o meu iate teve um problema. É tipo de problema bom, né? A gente é um problema menor. Então não tem vergonha nenhuma pra gente, né? E a gente entende também a posição do pedreiro, é assim mesmo, o cara tem que correr atrás e a gente entende o que acontece. Mas a gente, no final das contas, lança a vergonha sobre o pedreiro, né? Às vezes o cara é até crente, a gente diz que o cara tá bebendo cachaça, né? Que é uma coisa normal lá no Brasil. O cara é crente, coitado. Passou mal do fígado, não tem condição de ficar em pé, a gente diz que o cara é cachaceiro. Enfim, essa seria a vergonha do pedreiro, né? Não concluir a obra. Mas, agora imagina se fosse o contrário, né? Imagina se essa conversa seria possível, né? Você dizendo assim, ó, ué, mas não terminou a obra, o pedreiro, pedreiro, cachaceiro, né? Não foi lá terminar a obra. Não, não foi isso não, é que eu tinha uma quantidade de recursos, só que eu calculei mal, não consegui terminar a obra. Que isso, mês que vem você termina. Não, eu não tenho dinheiro para terminar a obra, ela vai ficar aí, inacabada, né? Que vergonha para você, quem é que vai querer ter essa conversa com um amigo, né? Então é um problemão, porque recai sobre nossa incapacidade de calcular ali o investimento necessário, né? Os dias ou tudo mais, talvez tenhamos sido otimistas demais. A vergonha recai sobre aquele que calculou mal, né? Ninguém vai pensar, pô, os pedreiros se vingaram, né? Mas vai pensar que você é, no mínimo, ruim de matemática, né? Eu conheço até a história de um estatístico aí que... Aí ele sabe qual é a história, eu não vou contar, não. Então,
Nosso querido Fritz Rienecker, que eu tenho certeza que você já ouviu falar aqui, comenta que essa palavra da construção da torre, ela deve nos remeter, e para mim isso foi muito oportuno ler aqui, ela deve nos remeter também a um outro tipo de construção que Jesus fala lá no Sermão do Monte, né, que em resumo seria mais ou menos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, lá em Mateus 7, ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que não só terminou a sua construção, eu complemento aqui, mas também construiu a sua casa sobre uma rocha. Enquanto todos aqueles que não ouvem, esse é o homem prudente que ouve as palavras e as põe em prática. Nesse caso aqui, se torna discípulo e vive como um discípulo. Enquanto todos os outros que ouvem as palavras e não as praticam são comparados por Jesus a homens insensatos, que por não terem bases sólidas, vão enfrentar grandes ruínas quando o vento forte vier ou a chuva cair sobre aquele castelo, né? Então a gente se lembra também da história dos 3 porquinhos, né? Então o prático, que foi o que mais levou tempo, foi o que construiu melhor a sua casa, e o lobo mau não conseguiu soprá-la, né? Lembrando uma versão aqui da Disney. Nossa, como se me lembrou muito tempo atrás. Enfim, o discípulo, ele precisa não só estar calculando o investimento que é necessário para terminar a sua construção, mas como também ele precisa construir sobre bases sólidas. E a gente aqui o tempo todo no mais do mesmo, inclusive na introdução eu falo, falando mais das mesmas doutrinas bíblicas, mais sobre o mesmo livro, as escrituras, o livro bíblico, a palavra de Deus, para que as nossas bases sejam firmes, né? Ao contrário, e precisamos colocá-la em prática, porque senão seremos comparados a homens que construíram sobre a areia. Então, quem tem, um outro comentador nos diz aqui, não, inclusive é o Rienecker mesmo, ele diz assim: quem tem a intenção de edificar uma torre precisa ponderar bem desde o começo tudo o que faz parte da sua execução. Um começo precipitado e superficial não chegará ao alvo. Dessa forma, Jesus repele os que afluem de maneira irrefletida junto à multidão. Assim como somente a conclusão de uma construção constitui a honra para o proprietário, não tem honra se ele não terminar a obra, assim unicamente é o desfecho, e não o começo que coroa a trajetória de um cristão. Então, a honra do construtor está no final na conclusão do seu empreendimento. E não no começo. Começar, todo mundo começa. A gente viu quanta crítica a gente vê de governos que começam grandes obras, mas não terminam essas obras, né? Então, alguém que seja prudente precisa começar e ter a condição de construir aquela obra. Então, é um investimento que precisa ser calculado. E comparando a vida cristã tem um custo e você precisa pensar onde é que você está se metendo. Porque senão pode ser que você vire motivo de vergonha pública. Uma obra abandonada provoca o escárnio das pessoas. Eu me lembro quando eu passei numa obra muito famosa lá na Bahia uma vez, que já estava abandonada há muitos anos, e a gente lamentava e dizia que pena, né? Quanto desperdício de dinheiro público, exatamente porque a obra não terminava. Então, quanta gente, comparando a nossa vida espiritual, quanta gente entra no meio gospel, né? Dito assim, gospel, né? Dá testemunho de conversão, vive com a agenda lotada no primeiro ano de conversão, fala pelos cotovelos, grava música, tem experiências tremendas, testemunhos de deixar a gente quase com inveja, mas em pouco tempo volta às práticas antigas, né? Volta aos costumes passados, e no final das contas o que aparece? Que essa pessoa, que apesar de ter tido um bom início, desistiu do caminho e causa escândalo ao evangelho. É a primeira coisa que dizem, obviamente, quando alguém que se dizia crente resolve participar de uma revista pornográfica, você obviamente vai dizer, mas não era crente? A gente tem uma expressão muito feia para falar desse tipo de crente, né? Que é quente. Aí você vai se lembrar dela, mas eu não vou falar, não. Então, o que acontece com essas pessoas é que talvez não tenham calculado o preço do discipulado, na melhor das hipóteses, porque pode ter sido só um investimento comercial mesmo, que deu certo ou não deu. Mas assim, o escândalo do evangelho é inevitável. É inevitável, inclusive, que venham os escândalos, né, diz a própria palavra de Deus, né? Mas ai daqueles pelos quais os escândalos vêm. Porque os escândalos levam outras pessoas ao pecado. A segunda ilustração
ela tem a mesma intenção da primeira, mostrar que é necessário calcular os riscos antes de entrar em uma grande empreitada. Nesse caso, a empreitada é diferente, ela tem um outro aspecto, é uma guerra. E aí o texto vem aqui, a partir do versículo 31, na verdade 31 e 32, né? Então diz assim o texto. É a segunda ilustração que Jesus propõe, a segunda parábola. Qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000, veja que é inferior o exército dele, pode sair a um encontro do que vem contra ele com 20.000? Então olha o tamanho do desafio, né? É um desafio em que ele precisa estar muito bem preparado estrategicamente, porque senão ele vai tomar um couro. É mais ou menos o que Jesus está propondo aqui. 10.000, ele precisa tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então percebam que tem investimento que não se faz. Tem coisa que não se deve fazer. Eu preciso ponderar e calcular os riscos. Então, qual é a solução que Jesus propõe aqui? Loucura, se entrega, vai assim mesmo que vai dar tudo certo no final? Não, ele está dizendo o seguinte, que nesse caso, quando você está sendo chamado para ser discípulo, você precisa perceber que pode haver uma incapacidade sua de seguir esse caminho sozinho. Eu vou deixar isso para amanhã. Eu quero falar desse ponto específico amanhã. Mas o que Jesus está. A questão da prudência continua como a primeira ênfase aqui do texto. Você precisa ser prudente. É algo difícil que está sendo pedido de você. Tão difícil quanto com 10.000 enfrentar 20.000. Você vai precisar de um embaixador para tentar a paz ali, porque senão toma um couro. E nesse sentido, não há como você vencer essa guerra sozinho, né? O Fritz Rienecker continua comentando e dizendo: assim como a primeira parábola descreve um empreendimento leviano, porque não levou em consideração o custo total, a parábola da expedição bélica mostra que uma grande tarefa não pode ser enfrentada sem uma ponderação madura. Pode ser que você seja levado a ir à guerra, mas você precisa minimamente ter ponderado. É disso que Jesus está falando. Não tanto do sucesso na segunda vez, mas na ponderação, no cálculo, né? Então, Warren Wisby comenta aqui: quão insensato também é um comandante de exército que não calcula a força de suas tropas antes de se envolver em uma batalha com um inimigo mais numeroso. Então fica aqui a segunda advertência, né? Eu preciso lembrar que nessa vida de discípulo, muitas vezes nós estaremos enfrentando batalhas maiores do que nós mesmos, né? Então eu queria, antes de terminar, eu queria terminar nesta parte aqui, sem uma notícia muito boa, só pedindo para a gente pensar mais uma vez, né, continuar fazendo esses cálculos por mais um dia, né? Eu queria terminar nessa parte para pedir novamente que você, que calculou o preço até aqui e decidiu seguir como discípulo de Cristo, né, não somente como aquele que está na multidão, mas como um discípulo, não somente como um seguidor, mas um discípulo. Eu queria te propor ponderar consigo mesmo mais uma vez e com toda a sinceridade possível, olhando para a sua vida de uma maneira que você não vai precisar responder a ninguém, só a você mesmo, diante de Deus. E se perguntar o seguinte: será que eu entrei numa furada? Você pode parar e pensar, você precisa ter uma resposta sincera para essa pergunta. Será que eu não devia ter me envolvido tanto assim? Né? Eu estou com cuidado para não adiantar o conteúdo de amanhã. Mas assim, será que eu entrei numa furada? Né? Entrei de gaiato no navio, disseram que era só levantar a mão, disseram que era só ir para a igreja, e agora Jesus está pedindo para eu amar mais a Ele do que a mim mesmo, perder minha própria vida. Então você precisa ter uma resposta para isso. Será que eu entrei nessa furada? Ou ainda, será que eu terei o dinheiro para terminar a construção? Uma dúvida absolutamente válida, uma dúvida de, inclusive, quem é maduro. Será que a gente chega no final dessa construção? E por último, será que o inimigo é tão numeroso assim que eu deveria nem ter entrado nessa guerra? Será que eu deveria ter feito de outra maneira? Então eu queria propor que você pudesse pensar nessas 3 perguntas, ou alguma coisa derivada disso que o Espírito Santo te leve a pensar, para a gente dar o próximo passo, né? E caso você esteja com medo dessa história toda,
Amanhã eu garanto a você que eu vou trazer boas notícias, mas eu tinha que pesar seu coração, pelo menos a minha intenção é pesar seu coração um pouco para lembrar que a gente está falando de uma coisa muito séria. Vai exigir muito de você, às vezes, o cristianismo, mas será compensatório. Não porque você obteve coisas nesta vida diretamente, mas porque você fez a coisa certa. E uma vez me permito aqui numa autorreferência, eu lembro que um irmão estava muito angustiado e perguntou a um pastor, agora já falei que é alto, né? Perguntou, nós estávamos jantando, ele falou assim, mas o que é felicidade para você? E eu fui muito provocado com aquela pergunta, porque eu estava num momento muito difícil na minha vida, em que eu tinha alegria quase nenhuma. E eu disse para ele, felicidade é fazer a coisa certa. Então, essa é a grande certeza da sua vida, né? Fazer a coisa certa. Se você seguir a Cristo, você estará fazendo a coisa certa e talvez essa seja a sua maior recompensa e aquilo que eu chamo particularmente até hoje de felicidade. Então, amanhã eu trago as boas notícias, mas elas vão fazer muito mais sentido se você de fato levar a sério as perguntas que eu propus aqui. E aí a gente termina esse nosso projeto de início de construção, né? Falando de todo o seu custo, e que o Senhor possa nos abençoar com a sua estabilidade, que Ele possa compartilhar isso conosco. Amém? E assim a gente chega ao final de mais um programa, naquilo que eu acertei, glória a Deus, naquilo que eu errei, glória a mim mesmo, e amanhã, se o Senhor permitir, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Jesus, a quem nós devemos a nossa existência e a quem dedicamos toda a glória, toda a honra e toda a glória. E você que chegou até aqui, fica o abraço apertado da nossa igreja, que eu vou dar ainda para quem chegou depois. Deixa eu ver. Neidiana chegou depois, abraço apertado. Donald Soares, estamos acompanhando a palavra do nosso Deus, que Deus vos abençoe, que mensagem boa, legal demais. Logo na Bahia, aí o Cláudio dizendo, boa noite, vó, que bom ter vocês aqui com a gente, alegria, vô também, que coisa boa, família toda por aqui, bem-vindo, vovô, e hoje você está muito professor de seminário, o que será isso? Eu nem sei o que isso quer dizer. Bom, vamos lá, tomara que seja bom, né, Belinho? Tomara que seja bom. Tiago Peçanha também, amém, e aí terminamos o nosso programa. Que Deus abençoe vocês. A bientôt. À la prochaine. Au revoir. Até mais. Paz, irmãos. Até amanhã.